O Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de contaminação no Brasil. O doente é um homem de 61 anos, que vive em São Paulo e viajou à Itália nas semanas anteriores. 20 outros casos estão em investigação. A segunda contaminação é confirmada no Brasil. Trata-se de um homem de 32 anos que vive em São Paulo e retornou da Itália. O terceiro caso é confirmado. É de um colombiano que vive em São Paulo e viajou a vários países da Europa. 531 casos são investigados no país. Passam a ser 8 casos confirmados de Covid-19. 6 são em São Paulo, 1 é no Rio de Janeiro e outro é no Espírito Santo. 636 casos são investigados. O primeiro caso é confirmado em Minas Gerais, de uma mulher de 47 anos, residente em Divinópolis, que chegou de uma viagem à Itália. São 25 casos confirmados no Brasil e 663 casos suspeitos. A Organização Mundial da Saúde declara pandemia de coronavírus. São 52 casos confirmados no Brasil. O primeiro paciente brasileiro diagnosticado é curado. O Ministério da Saúde regulamenta critérios para isolamento e quarentena para pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19. Belo Horizonte tem o primeiro caso confirmado da doença. Trata-se de uma mulher de 34 anos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, Minas Gerais soma 6 casos. São Paulo e Rio de Janeiro têm transmissão comunitária do vírus, quando a origem da contaminação não é mais identificada. 234 casos são confirmados no país e outros 2.064 são suspeitos. A primeira morte por Covid-19 acontece no Brasil. O paciente é um homem de 62 anos, com histórico de diabetes e hipertensão, que estava internado em São Paulo. Belo Horizonte registra transmissão comunitária. São 5 contaminações registradas na cidade. Um decreto municipal suspende o funcionamento de estabelecimentos comerciais em Belo Horizonte. O Ministério da Saúde reconhece transmissão comunitária em todo o país. 904 casos são confirmados, além de 11 mortes em São Paulo e no Rio de Janeiro. 2 casos são registrados em Roraima, o único estado onde não havia contaminação. O Ministério da Saúde contabiliza 1.546 confirmações e 25 mortes. São 1.890 casos confirmados da doença e 34 mortes. 128 casos são confirmados em Minas Gerais, 60 deles em Belo Horizonte.